Boa noite. Ele é tido como economista brasileiro mais conhecido no exterior. Trabalha há anos em universidades americanas de prestígio e é sempre procurado por colegas estrangeiros interessados em saber o que acontece no Brasil. Estudioso da nossa realidade econômica, ele também é sempre procurado por brasileiros interessados em desvendar melhor o que acontece no Brasil. O Roda Viva entrevista esta noite José Alexandre Sheikman, mestre e doutor em economia e professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Juros, inflação, crescimento econômico, desenvolvimento, comércio exterior. As questões que afligem a economia mundial são o eixo do trabalho de José Alexandre Sheikman. Carioca formado em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1969, foi para os Estados Unidos onde fez carreira acadêmica. Mestre e doutor pela Universidade de Rochester, começou a trabalhar na Universidade de Chicago, onde chefiou o departamento de economia. Ocupou a mesma cadeira do economista norte-americano Milton Friedman, criador da chamada Escola Monetarista e Prêmio Nobel de Economia de 1976. Depois, Sheikman foi para a Universidade de Princeton, em Nova Jersey, onde é professor de economia desde 1999. Já publicou mais de 60 artigos acadêmicos e, nos últimos anos, tem dirigido suas atenções também para a realidade brasileira. Requisitado para congressos e entrevistas nas frequentes viagens que faz ao Brasil, ele se tornou referência para políticos e acadêmicos que estudam e buscam soluções para os problemas econômicos do país. Para entrevistar o economista José Alexandre Sheikman, nós convidamos Eduardo Gianetti, professor da Faculdade IBMEC São Paulo, Maria Clara do Prado, jornalista, Luiz Nassif, comentarista de economia da TV Cultura, Luiz Carlos Mendonça de Barros, economista, ex-ministro e ex-presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Cláudia Trevisan, repórter do Caderno de Economia da Folha de São Paulo, Leandro Piquet Carneiro, doutor em Ciência Política e professor da Universidade de São Paulo, e Fernando Dantas, repórter de Economia da sucursal carioca do jornal O Estado de São Paulo. Temos também a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os principais momentos e flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. E como o programa de hoje está sendo gravado, ele não permite a participação dos telespectadores. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Queria começar pelo seguinte, o senhor já vive há mais de 30 anos fora do Brasil. Tudo bem que nós temos internet, temos hoje uma facilidade de comunicação, mas é possível ter uma noção clara do que se passa no país vivendo à distância? Olha, e ainda é pior, né? Porque o meu trabalho profissional tem muito pouco a ver com o Brasil. O Brasil é o meu trabalho de noite. Sim. Eu passo horas pensando e refletindo sobre o Brasil, porque eu acho que é uma questão que está muito próxima de mim. Agora, é claro que uma das coisas que eu faço frequentemente é conversar com pessoas que estão aqui, porque a observação do lado de fora não é a mesma, não é tão boa que nem uma observação de uma pessoa aqui. Então, eu converso muito com pessoas que estão aqui, mas entendo também os limites do meu conhecimento sobre o Brasil, né? E tento sempre, quando eu digo que eu não posso responder uma pergunta, não é falsa modéstia, não é vontade de fugir, mas simplesmente porque eu não considero qualificado para responder. Então vamos começar. O senhor acha que nesses 30 anos o Brasil melhorou? Melhorou, o Brasil melhorou, né? Eu sei, por várias razões. Eu saí no Brasil durante uma época da ditadura militar, né? Politicamente é um país completamente mudado. O Brasil teve grandes progressos em várias áreas. Eu acho que hoje a discussão no Brasil sobre política econômica é muito melhor. Eu acho que a discussão sobre a sociedade brasileira também é melhor. E eu acho que isso tudo é resultado das pessoas que ficaram aqui e aprenderam sobre o Brasil, discutiram o Brasil e tornaram o Brasil um país muito melhor e com muito mais potencial do que tinha na época. O que é que piorou? Bom, há várias coisas, várias medidas que pioraram. Você pode olhar, por exemplo, quando eu saí do Rio, eu sou carioca, eu acho que vocês sabem. Quando eu saí do Rio era uma cidade muito mais segura do que hoje em dia, né? Eu acho que isso é um sentimento que existe para muitas cidades brasileiras, se não para todas as cidades brasileiras, né? Esse é um problema. Eu acho que a nossa falta, o fato de nós não termos resolvido questões sociais importantes no Brasil durante esses 30 anos, eu acho que é uma piora, porque é sempre pior quanto mais tempo já passou, né? Então, acho que esse é um problema muito sério. Eu acho que o nosso o atraso que nós sofremos em questões como educação, que nós já éramos ruins na época, mas ficamos piores sobre o tempo, embora tenhamos melhorado nos últimos anos, né? Então, há várias coisas que pioraram no Brasil, não há dúvida. Nassif. Professor, recentemente, eu acho que ano passado, retrasado, o senhor esteve aqui e 2 pontos que foram apontados como positivos foi uma melhora relativa da educação e uma melhora relativa
da saúde. Nós tivemos em 88 uma Constituição que vinculou recursos à educação e à saúde. No entanto, hoje a vinculação é vista como algo que prejudica o país, que conceitualmente seria algo anacrônico. Na sua opinião, a discussão econômica não fica muito presa a uma falta de pragmatismo e não há necessidade de um contrapeso dos políticos em relação ao pensamento econômico que imperou nos últimos anos para se ter um país mais equilibrado? Olha, eu sempre acho que no Brasil há atenção demasiada para a economia, né? Eu conto, quando eu converso com meus colegas lá fora, essa é uma das coisas que eu sempre digo e comento. No Brasil há uma atenção demasiada para a economia. Agora, essa atenção não nasceu do nada, evidentemente, ela resultou de uma crise econômica longa que nós passamos. E eu acho que, felizmente, embora talvez para quem esteja aqui não dê para ver ainda, eu acho que essa tensão está diminuindo. Eu meço essa tensão, uma medida, vamos supor, grosseira, mas bastante efetiva, é a frequência que as manchetes dos jornais que eu leio na internet são sobre economia. Eu acho que, felizmente, isso baixou um pouco. Eu acho que essa semana, por exemplo, talvez por mais razões, baixou bastante. Mas eu acho que é um movimento positivo essa tendência baixa. Agora, é claro, o economista não pode fazer nada mais do que propor ideias, discutir ideias, tentar arguir o efeito econômico das ideias que ele propõe, mas a decisão final é um processo político. E o bom político é aquele que escuta o economista e depois reflete ele mesmo sobre quanto ele deseja aqueles efeitos são desejáveis ou ruins, e também qual é a possibilidade dessa política ser implementada, né? Porque muitas vezes o sistema político não permite que certas coisas aconteçam. Mas eu acho que não é meu papel como economista também ficar pensando, será que isso é possível? Eu esqueço o papel político. Professor, o senhor por muito tempo trabalhou na Universidade de Chicago, tido ali como um berço da ortodoxia econômica. Eu queria saber, nessa condição, apesar de o senhor não estar mais lá, o senhor é também associado mais com uma linha mais conservadora na economia. Como é que o senhor avalia a condição do Banco Central aqui no Brasil? Eles estão errando ou não? Estão sendo ortodoxos demais? Olha, em primeiro lugar, existe, obviamente, uma visão de fora e uma visão de dentro, né? Eu acho que o que eu aprendi em Chicago é o seguinte: existem certos princípios econômicos muito importantes e é muito importante você refletir sobre cada questão de novo. Tá? Meu trabalho de dia, como eu diria, é fazer pesquisa. E eu acho que muitas vezes eu começo com uma ideia e mudo completamente de ideia durante o meu processo de pesquisa, né? Eu tenho uma visão do que é certo, mas eu aprendo que eu estou errado e faço outra coisa completamente diferente, tá? Isso é muito importante. Então, eu acho que essa ideia que existe uma visão ortodoxa em Chicago, eu acho que é uma visão incorreta, porque eu acho que as pessoas lá estão sempre dispostas a escutar ideias e disputar ideias. Eu acho hoje em dia que o problema do Banco Central, e eu acho que a gente tem que discutir isso de uma maneira um pouco mais longa do que isso, né? Começa com por uma parte, tudo que o Banco Central pode fazer nesse momento é implementar uma meta que é decidida por uma instância superior ao Banco Central, que é o Conselho Monetário Nacional, por um lado, né? Dentro das bandas que foram fixadas, né? Então, há duas questões aí. Primeiro, se a meta fixada é a meta certa, não só no seu nível, mas também mais importante na minha opinião, qual o índice deve ser considerado para se fazer essa meta e se as bandas são adequadas. Essa é a primeira discussão sobre política monetária. A segunda discussão sobre política monetária é a maneira que o Banco Central tem implementado ela e qual é o nosso conhecimento que nós temos para justificar as medidas que foram tomadas. Tá? E eu tenho críticas dos dois lados. A conclusão simples, mas que eu gostaria que a gente hoje não ficasse parado aqui, é que eu acho que os últimos aumentos da taxa de juros foram excessivos. Tá? Mas nós temos que dizer por quê, porque não é só dizer que o Banco Central está errando, que as taxas são excessivas. O senhor defende a mudança na meta, na composição da meta, né? Uma mudança na composição da meta. Mas por que eu defendo essa mudança da composição da meta? A gente começar a pensar quais são os efeitos deletérios da inflação para a economia brasileira, né? Os economistas refletem nesse problema há muito tempo e tem pelo menos 3 aspectos desse pensamento, tá? Que eu acho que todos contribuem para os efeitos ruins da inflação na economia brasileira, ou em qualquer economia. A primeira é o fato de que quando você tem inflação, as pessoas economizam em moeda. Todos nós lembramos do Brasil, eu não morava aqui, mas vim aqui suficientemente, quando os meus amigos chegavam para mim e diziam, agora eu tenho que ir ao banco. Né? Simplesmente porque eles tinham que economizar tanto em moeda que eles iam ao banco todo dia. Né?
e os empresários passavam um tempão tentando economizar no uso da moeda por causa do ganho da inflação. Esse é um custo importante e é mais importante quando a inflação é alta. O segundo custo é a questão dos preços relativos. Todos os economistas sabem que períodos de inflação desajustam os preços relativos. Então, a economia não está tendo os bons sinais, porque alguns setores têm mais dificuldade de mudar preços que outros. E o terceiro, que eu diria de uma forma geral, faria a forma de como você lida com contratos, os contratos ficam muito complicados. Você começa a indexar isso, indexar aquilo, e as empresas perdem muito tempo pensando em preços, contratos com fornecedores, como fixar aquilo. As empresas brasileiras, na época da inflação pré-plano real, né, tinham tremendos departamentos de preços, né, que tinham que fazer isso. Então, se você pensa dessa maneira, eu acho que o grande problema da inflação aos níveis que nós temos hoje no Brasil são mais do tipo 2 e do tipo 3, o problema de contratos e o problema dos preços relativos. Sheikman, nós vamos completar 10 anos no Brasil de uma política econômica estável do ponto de vista analítico, de princípios, de formulação, de execução. E se nós olharmos, 10 anos já é um período suficientemente longo para poder medir se a política está adequada ou não àquela determinada sociedade. E quando nós olhamos esse período de 10 anos, o resultado é um crescimento medíocre. O ano passado nós tivemos aí de novo um certo espasmo, o que levou muita gente a dizer que tínhamos rompido, né, com esse padrão de crescimento baixo. Esse ano estamos voltando ao mesmo padrão e eu particularmente acho que repetimos isso o ano que vem. Você, de certa forma, tem um pensamento econômico alinhado com esse pensamento que prevaleceu no Brasil nesses 10 anos. As divergências passam a ser pontuais. Por que nós não crescemos? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a questão do crescimento, se você quer pensar na questão do crescimento brasileiro, a política econômica tem um papel que a gente chama de política econômica, essa política macroeconômica que a gente discute todo dia. Mas quando você olha a experiência internacional, há alavancas muito mais importantes para o crescimento que toda essa discussão que houve nos últimos 10 anos, né? Então, por exemplo, apesar de nós termos feito progressos na área de educação, isso demora muito tempo. É sabido que demora tempo, porque você tem que educar toda uma força de trabalho. E educação, infelizmente, só funciona para pessoas jovens. Os países que tentaram educar as pessoas mais velhas tiveram poucos resultados. Então, o processo de educação não é um processo imediato. O Brasil, infelizmente, perdeu esse bonde. Se você olhar os dados, em 1960, nós somos um país relativamente pobre. Mas, para o nosso nível de renda, nós não somos tão pouco educados assim. Tá? Há países como a Coreia, como a Tailândia, que estão acima do seu nível de educação, estão em nível de Taiwan, eu queria dizer Taiwan e não a Tailândia, mas a Tailândia também menos ainda, mas Taiwan certamente a Coreia, estão bem acima do nível de educação para o seu nível de renda. Mas esses países, o Brasil estava numa situação relativamente boa. É exatamente no período do milagre que a gente perde o bonde. Se você olha de novo, em 1975, nós já estamos atrasados mesmo para o nosso nível de renda. Professor, então, nós temos que falar sobre isso, nós temos que falar da questão de pesquisa e tecnologia, que é um negócio importantíssimo nesse país. Você sabe, eu estava dizendo que a Coreia, eu escrevi isso ontem no Jornal do Luiz, no domingo, na verdade, que a Coreia hoje já registra mais patentes no escritório de patentes dos Estados Unidos que a França. Agora, isso não foi feito da noite para o dia. A Coreia não chegou um dia e disse assim, olha, nós vamos ter um sistema universitário de laboratório de pesquisas e de laboratórios de empresas integrados, tem muito suporte para educação, tem muito suporte para pesquisa. Isso não foi feito da noite para o dia. Os países que cresceram fizeram isso. Eu acho que que se fala aqui no Brasil, estabilidade fiscal, estabilidade monetária, algumas dessas reformas, um judiciário razoável, tudo isso é importante. Mas isso não é uma receita para o crescimento. Isso é uma condição mínima para você ter crescimento, mas é muito mais importante, muito mais crucial você fazer avanços importantes nessas outras Professor, eu queria só voltar à questão da taxa de juros. O senhor acha que um ajuste na meta, com algumas mudanças, seria suficiente para que o Banco Central pudesse praticar juros mais baixos? Eu pergunto isso porque existe uma percepção cada vez maior de que, apesar do governo estar gerando superávites fiscais primários,
você tem uma péssima estrutura na alocação dos recursos em termos de gastos. Cada vez mais o dinheiro está indo para gastos correntes e cada vez menos para investimento, e eu tenho a impressão de que aí a educação pode ser vista como o investimento, mas o fato é que não está sendo investido o suficiente na educação. Um fator que eu acho que várias pessoas têm apontado, eu tenho lido nas coisas do Luiz Carlos, por exemplo, que a taxa de investimento do Brasil é muito baixa. Quer dizer, o governo brasileiro parou de investir, e não se pode culpar só esse governo. O governo anterior, o segundo governo, a segunda parte do governo Cardoso, mais ou menos, pelo menos a partir de 99, as taxas de investimentos ficam muito baixas. Eu não sei se antes disso, talvez você saiba melhor que eu. E é sabido que há setores que só o governo pode investir, e há estudos bastante interessantes que foram feitos relativamente recentemente que demonstram que uma das diferenças cruciais entre a Ásia e a América Latina, e aí o Chile é um país asiático, né, não conta a América Latina, né? Você tirar a América Latina menos o Chile, comparar com a Ásia, uma das diferenças importantes foi exatamente o investimento do Estado, né? É uma grande complementaridade entre o investimento do Estado e o investimento privado, e o Brasil tem taxas de investimento públicas, pelo menos desde as crises que nós tivemos nos anos 80, muito baixas. Mas isso foi agravado, o processo de ajuste fiscal foi feito em boa parte, não inteiramente, mas foi feito em boa parte em cima de investimento. Eu vivo dizendo, e uma parte também de aumento de impostos. Né? Claro. Então, essas são duas componentes que, na verdade, embora o ajuste fiscal era importantíssimo, escolheu-se as duas piores componentes. Uma foi aumentar os impostos, e, portanto, aumentar, por exemplo, o nível de informalidade na economia brasileira, diminuir a capacidade das empresas de se financiarem, e das pessoas, o incentivo das pessoas a trabalharem, etc. Mas a segunda foi o corte do investimento público. Então, eu acho que qualquer programa no Brasil que possa levar ao investimento, ao crescimento sustentável, vai necessitar de uma revisão da capacidade do Estado de investir. Agora, o senhor que é uma pessoa que conhece, está dizendo, do meio acadêmico nos Estados Unidos, mas sempre está conversando com o pessoal do mercado, o senhor não acha que existe uma miopia do pessoal de mercado aqui dentro e lá fora, quando eles, por exemplo, olham resultado fiscal, superávit primário, quanto maior, melhor, e sem perceber que por trás desse resultado existe toda uma estrutura de gastos que vai ter problema, que vai resultar em problema daqui em médio e longo prazo. Quer dizer, não existe uma... Não, é claro, eu acho que as pessoas entendem. As pessoas olham as taxas de investimentos no Brasil, que são baixas, e reclamam, dizem que isso é um problema do crescimento do Brasil, principalmente se você comparar o investimento público brasileiro com o investimento público que é feito nos países que estão realmente crescendo, né? Então, acho que as pessoas notam isso. Agora, o mercado financeiro tem necessariamente uma visão de muito curto prazo. Eu acho que você não pode pegar o mercado financeiro e julgar e pensar, nós vamos julgar o sucesso do Brasil da maneira que o mercado financeiro pensa nele hoje. Porque se isso for feito... Mas acaba predominando essa visão, esse ponto que você está tocando, e para mim é uma certa surpresa, porque você revela uma preocupação em relação ao crescimento de uma outra natureza, que é o pensamento dominante no Brasil nos últimos 10 anos. E a Maria Clara, que trabalhou muito tempo com o mercado financeiro, no fundo reflete isso. Quer dizer, o mercado financeiro brasileiro é um mercado de crédito, é um mercado de solvência. Então, o que interessa para ele é a capacidade de pagamento do Estado e das empresas. E isto tem sido, na minha opinião, um grande limitador para que se discuta efetivamente no Brasil isso que você está tocando. Quer dizer, nós não crescemos, são 10 anos de política econômica estável, ninguém pode acusar ninguém de irresponsável, de heterodoxia, e nós não crescemos. Alguma coisa tem de errado no Brasil. Aqui, eu tenho até medo de que esse programa descambe para discutir meta de inflação e taxa de juros, porque aí eu particularmente, estou perdendo meu tempo aqui. Entende? Porque eu acho que a importância de ter uma pessoa como você, e eu acho que o fato de você estar fora é importante, porque você não está, vamos dizer assim, meio viciado com esse debate que tem aqui, realmente refletir, e eu acho que isto é a grande questão para o ano que vem, nas eleições. Isto é, tudo bem, nós já conseguimos mostrar que somos responsáveis, há uma certa estabilidade fiscal, há uma certa estabilidade de inflação, nós estamos discutindo agora se é 5 ou 5,5 inflação, não mais se é 50 ou 60. Agora, não adianta, a sociedade, ela demanda, crescimento econômico e crescimento do seu bem-estar. Isso, os economistas
o pensamento econômico que prevaleceu no Brasil nos últimos 10 anos, não conseguiu entregar. Olha, eu não quero, evidentemente, os resultados de crescimento não têm sido bons. A gente não vai ficar, esses números são claros, né? Uma das coisas, eu tenho origem matemática, então o número para mim é uma coisa sagrada e está lá, e não adianta ficar discutindo isso, é fato. Agora, eu acho que é importante a gente entender o seguinte, o Brasil é um país que arrecada, aí os números mudam, mas o setor público brasileiro, se você somar tudo, você chega a 37%, a 39% do PIB, cada vez aparece um número diferente, né? Nós temos, mesmo se você levar em consideração os 5%, não são bem 5%, mas vou contar com 5% de superávit primário, você chega a o Estado com letra maiúscula, incluído aí o município, etc., os municípios e os estados e o governo federal, está gastando cerca de 1/3 do PIB. 1/3 do PIB, esse Estado deveria ser... A maioria desses outros países que a gente está falando aqui, Coreia, Chile, Taiwan, nunca gastou 1/3 do PIB. O Estado não tinha 1/3 do PIB para gastar. Isso é gasto, isso não é para pagar juros, isso não é para nada, é gasto. Então, com 1/3 do PIB, você fazer investimentos que são essencialmente zero, eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Né? Eu acho que, de alguma maneira, uma administração competente tem que ser capaz de gastar 1/3 do PIB, investir 3, 4 pontos do PIB e o resto ser gasto corrente. Há mais de 30 anos estudando e ensinando economia nos Estados Unidos, José Alexandre Sheikman está no centro do debate que vem cercando as teorias econômicas nos últimos anos. Grande parte dessas discussões se voltaram para o chamado Consenso de Washington, o conjunto de propostas feitas pelo Instituto Internacional de Economia, reunido na capital americana em 89, para tentar salvar os países atolados em dívidas, recessão, inflação e desemprego. Chamadas de neoliberais, as ideias do Consenso de Washington já tinham sido testadas na Inglaterra de Margaret Thatcher, com privatizações para reduzir o papel do Estado na economia, diminuição do poder dos sindicatos, flexibilização das leis trabalhistas e abertura comercial. A receita neoliberal recomendada pelo FMI e Banco Mundial a muitos países se mostrou amarga anos depois na América Latina e outras regiões pobres do planeta. E as grandes metrópoles deram visibilidade a isso, evidenciando o desemprego, o aumento do número dos camelôs e a maior concentração de renda ao lado da piora das condições de vida. Sheikman, como jornalista, eu acompanho um pouco esse debate há 34 anos e como aqui apresentador, mediador do Roda Viva, há 7 anos. Uhum. E a sensação que eu tenho clara é que houve nos últimos tempos uma mudança no discurso. Uhum. Não houve na prática ainda. Quer dizer, a prática continua exatamente a mesma, mas o discurso, que durante um longo tempo era dizer o seguinte, ok, se nós tivermos responsabilidade fiscal, se nós tivermos controle das contas, se nós tivermos o controle da inflação e atendermos as metas do FMI, está tudo resolvido. De repente, de várias tendências, pessoas as mais diversas vêm dizer o seguinte, não é bem assim. Eu queria saber o que é que mudou. Mudou o mundo ou mudamos nós, quer dizer, o Brasil? Olha, eu só posso dizer o seguinte, eu participo do debate econômico brasileiro há mais ou menos uns 10 anos, eu diria. Foi a época que eu comecei a ter a possibilidade, os convites e também o tempo para me dedicar a isso. E o Fernando, que está aqui, me conhece esse tempo. E ele sabe que eu sempre falei que era preciso investir em educação, que a taxa de investimento tinha que aumentar. Eu acho que isso é um consenso entre os economistas, eu diria lá, não quero dizer lá fora, porque não quero parecer um estrangeiro, né? Esses economistas que eu conheço, né? Que é enorme. Eu acho que... Quer dizer, desculpe, nós compramos uma versão, digamos, pé de boi do Consenso de Washington? Algo Olha, assim, eu um pouco tive simplificado? consciência do Consenso de Washington. A atenção que se prestou ao Consenso de Washington aqui, quando eu vejo certas pessoas serem referidas, esse é um dos contribuidores ao Consenso de Washington, são pessoas cuja reputação acadêmica nos Estados Unidos não é maravilha. Então, são pessoas razoáveis. Não estou dizendo que são pessoas ruins, mas são pessoas razoáveis. Mas não eram as pessoas que estão fazendo pensamento econômico, que estão discutindo. Por exemplo, eu tinha um colega em Chicago, eu tive um ex-aluno em Chicago, fez a tese comigo, chamado Paul Romer, e um ex-colega chamado Bob Lucas, que o Bob Lucas foi um prêmio Nobel anos atrás, que refizeram a teoria do desenvolvimento econômico, vamos supor, a partir do meados dos anos 80, né? E a ênfase em educação, em o papel de ciência e tecnologia é muito claro. Mas a ênfase em educação é mais antiga que isso. Uma das surpresas que nós temos aqui no Brasil é o seguinte, se você abrir o livro do Celso Furtado, A Formação Econômica do Brasil, que eu devo dizer de passagem, é um livro que me interessou em economia, eu virei economista por causa daquele livro.
a palavra educação acho que não aparece. Outro dia estava olhando, não consegui achar. Esse livro é escrito numa época que Milton Friedman já tinha falado sobre educação, já tinha o trabalho dele com Kuznets, sobre retornos à educação. Schultz, que foi um outro professor de Chicago, já tinha notado o efeito da educação na produtividade em lugares como a Índia, em crescimento econômico. Quer dizer, essa discussão já estava há uns 10 anos lá fora, pelo menos. Quer dizer, tinha começado logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que o Brasil, às vezes, perde, por alguma razão, certos debates cruciais para o desenvolvimento. Isso é uma coisa, acompanha, enfim, o senhor há muito tempo e tal, a sua exposição, eu sei que o senhor era sempre muito contrário à política industrial, assim, como era feito no Brasil até a década de 80, etc., pelo menos, etc. Recentemente o senhor andou falando, me deu a impressão que, não sei se o senhor mudou, mas o senhor andou enfatizando um pouco que a ciência e tecnologia seria uma coisa importante, que eventualmente o Estado poderia ter algum tipo de participação para estimular ou para... Então eu queria perguntar a sua posição atual sobre esse tema e também como é que o senhor vê as iniciativas do governo Lula de política industrial, que timidamente ele está tentando relançar. Eu acho que não mudei de ideia. Quê? Eu não mudei de ideia. Não mudou de ideia. Eu continuo contra a política industrial nos moldes que foi praticada aqui no Brasil e sempre fui a favor de uma política de suporte à ciência e tecnologia. Eu trabalho numa universidade, que é uma universidade privada americana, Princeton é uma universidade teoricamente privada. Eu não te dou os números, eu não tenho os números com certeza, mas uns 60% das verbas de pesquisas devem vir do governo americano. A pesquisa de tecnologia em todo o mundo, e uma das razões que a gente compreende isso, o problema é que pesquisa em tecnologia, os investimentos em pesquisa em tecnologia retornam, dão retornos a pessoas que estão completamente externas àquele processo, né? Eu contei outro dia, eu gosto muito da história da invenção do computador em Iowa, né? O computador moderno foi inventado por um matemático, um aluno de física em Iowa, em 1942. Eles tinham, o computador era elétrico, eles usaram a linguagem binária que a gente usa até hoje, até o processo de alocação de memória foi inventado por eles. Tá? Por razões, eles inventaram aquilo para resolver um problema prático. Eles tinham um cálculo para fazer e inventaram a máquina para resolver o cálculo, né? E mais tarde, pessoas reinventaram, hoje sabe-se, reinventaram, conhecendo a invenção dessa dupla de Iowa. E esses sujeitos causaram a liderança dos Estados Unidos na era digital, tem que ser traçada essa invenção. Tá? Então, é claro que essa invenção que foi, na época, paga pelo governo americano e paga uma parte pelo estado de Iowa, porque a universidade era estadual, teve um grande ganho para a economia americana. E seria absurdo você esperar que o setor privado vai investir dessa maneira, tá certo? Então, eu acho que investimento em pesquisa e tecnologia é uma coisa crucial, uma coisa que o Brasil faz muito pouco. E quanto à política do Lula? Olha, eu ainda não vi o que é essa política industrial, né? Quer dizer, por exemplo, em pesquisa e tecnologia há muita discussão, eu diria, que aliás é uma característica do governo Lula, e relativamente poucos efeitos, né? O Brasil já teve grande sucesso em pesquisa e tecnologia. O Embrapa é um exemplo disso, né? Embrapa, na minha opinião, pelo menos no começo do governo Lula, houve um enfraquecimento da missão da Embrapa, que eu achei muito negativo. Houve um ministro da Ciência e Tecnologia que realmente não sabia nem o que era ciência, nem o que era tecnologia. Se uma ciência caísse no colo dele, ele não reconheceria. Explodia a bomba. Explodia uma bomba. Então, realmente, você não poderia esperar muito. Eu não sei, para te dizer a verdade, eu não sei o que está acontecendo hoje. Eduardo. Alexandre, a gente está aqui repetidamente comparando a experiência brasileira com a experiência de outros países, especialmente os que tiveram um desenvolvimento mais acelerado. Uma das coisas que mais chama atenção e que destoa na experiência brasileira é que nós estamos convivendo com taxas de juros reais elevadas por muito tempo. Tá, na primeira fase do Plano Real, a taxa de juro primário real ficou na média em 20% ao ano. Imaginava-se que era o câmbio e que você tinha que sustentar o câmbio administrado com um juro muito agressivo. Mudamos o regime cambial, a expectativa é que abriria espaço para uma redução consistente do juro primário. Só que a média do juro real primário, da mudança do câmbio para cá, está ficando em 11% ao ano. Paralelamente, no setor privado, você vê consumidores pagando 4% ao mês, achando isso normal. Aposentados agora no INSS, crédito consignado, pagando 3% ao mês, como se fosse uma coisa normal. E as empresas pagando taxas de juros, quando precisam desesperadamente de algum crédito, totalmente fora de linha e de proporção com o que se passa no mundo.
Por que os juros reais no Brasil são tão elevados? Olha, eu acho que tem várias razões. Por um lado, como eu falei, eu acho que a política monetária atual eleva a juro real, mas mais do É que o Banco deveria. Central. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco dessa Pois é, história. então o Brasil estaria vamos- muito melhor se tivesse uma taxa da Selic mais baixa, mas isso explicaria um pequeno pedaço. O que seria o juro muito neutro pequeno, hoje, real muito de pequeno equilíbrio? disso. Eu acho o seguinte, nós temos... eu gosto, deixa eu começar com uma história que eu acho que é essencial para a gente compreender. Você hoje nos Estados Unidos, e há muitos anos nos Estados Unidos, você compra uma casa, você financia 30 anos e você paga 1% acima da taxa do tesouro. Tá? Então, a taxa de tesouro de 10 anos, em geral, pela taxa de tesouro de 10 anos, porque esse financiamento, evidentemente, você vai pagando uma parcela igual, né? todo mês. Então, a taxa de tesouro está 4%, você hoje financia 5% uma casa nos Estados Unidos por 30 anos, 5 e pouco, 4 e muito, uma coisa nessa faixa. Por que isso acontece? Porque o sujeito que não pagar a sua casa, em alguns estados, o banco não tem que nem ir à corte. O xerife vai lá e diz para o sujeito, olha, você tem tantos dias para se mudar. Então, o banco, quando empresta dinheiro, como ele só empresta 80% do valor da casa, ele tem praticamente nenhum risco. Mas Pra no ele crédito perder consignado dinheiro- agora, o risco é muito baixo, porque o banco vai direto na Bom, folha. não, mas aí nós E no estamos INSS. conversando, entendo. Mas eu quero saber o que vai acontecer quando o sujeito decidir não pagar ou entrar num processo contra a companhia que emprestou dinheiro para ele e o juiz disser, não pode cobrar justiça. juros, não pode cobrar esses juros, os juros têm que ser zero ou esse crédito não é devido, ou seja lá o que for. Né? Então nós estamos falando, você está falando do crédito consignado na teoria. Mas, como você sabe, na prática a A teoria é sua outra. resposta, então, é justiça. mas Nós temos a um problema justiça tem um no papel judiciário importante. que explica Não, eu esse jogo. quero falar... não é minha resposta toda, essa é uma resposta, Eduardo. A outra Mas, coisa, nós temos um sistema bancário... se o Tesouro Brasileiro, que é o menor risco do mercado, for emitir um papel de 5 anos hoje, certo? Ele vai pagar 10% de juro real. E não tem casa de mortgage, não tem crédito consignado. Você pode até Quer dizer, cortar a saúde, mas... Eu acho que a questão, o buraco é um pouco mais embaixo. Não, vamos começar. Quer Vamos dizer, pensar evidente que esse que é apresentado lá pelo pessoal da Casa dos Bichos que Voam lá, como o grande vilão do juro real, que é a falta de confiança na justiça, é evidente que tem o seu aspecto, mas não é esse o Por problema isso que eu principal. falei. Existe há algo vários fatores, mais há do que vários isso. fatores, há vários fatores, tá? Há um segundo fator, evidentemente, que as pessoas têm uma experiência com bônus de 5 anos de tesouro emitidos anteriormente, que não é muito boa. Quer dizer, você tem a história de todos os planos econômicos, as mudanças de leis, etc. Isso também conta, certo? Então, assim como nós pagamos um spread mais alto lá fora do que o México ou o Chile, né? Então, você tem você tem situações no Brasil, você tem vários contribuintes. Eu acho que nós vamos chegar a uma conclusão Não que tem um fator vai resolver tudo isso. Então, é o seguinte, Agora, eu acho que o nosso sistema bancário... Eu nós acho que temos o um problema- grande problema é o seguinte: você aplica no Brasil, em título público, por um dia com 12% de juros real. Esse é o Evidentemente, problema. Esse é um dos problemas. Esse é um alejão que nós herdamos lá de 85, 86, que foi a tal da LFT, e que não se mexeu nisso, Que vem dali. porque os Mas, ô, Luiz Carlos, economistas que formaram sempre o centro da equipe econômica do Brasil acham que isso não é O problema. Banco Central já Você tentou tentou resolver alongar isso, várias vezes. Mas não é e alongar, não você tem consegue. que fazer um yield curve. Por que você financia Exato. mortgage de 30 anos nos Estados Unidos nessa taxa? Porque o mercado tem um yield curve de um dia, de 3 meses, de 12 meses. Nós não temos. E o Banco Central sanciona isso, fazendo a sua política monetária no overnight. Enquanto não mexer nisso, esquece, o juro é 10 ou 12%. Enquanto o redesconto for automático, não tem Eu jeito, também porque acho. Eu acho rola no que dia a o dia. tipo, a maneira que se faz política monetária essa no taxa de Brasil, juros. com esse instrumento de overnight e a falta dessa yield curve, curve. tem problemas, traz um problema sério para a economia brasileira. Isso também é um outro contribuinte. Eu acho que nós temos vários contribuintes. Nós temos toda uma série de fatores que tornam a nossa taxa de juros muito altas. E a verdade é que quando você tem uma taxa de juros assim, tão alta, Você não não é tem investimento. surpresa que a taxa de investimento Lógico. seja tão baixa. Só um pouquinho. Leandro, depois nós. E que, na verdade, nem só de economia vive o economista. Né? Quer dizer, então, eu sei que no balanço que você fez dos 30 anos, o que piorou, o que melhorou, você colocou foco no problema da segurança pública, do aumento do crime.
Quer dizer, eu conheço o que você escreveu sobre o assunto em parceria com outros. Quer dizer, eu queria perguntar se você acha que no Brasil isso teve algum efeito econômico, ou seja, o aumento do crime, o aumento da insegurança que a gente vive nas grandes cidades, isso teve algum tipo de efeito na economia? Certamente. Eu acho que isso é um efeito importante. Quer dizer, eu acho que as pessoas, quando se sentem inseguras na rua, você tem vários efeitos. Você tem, primeiro, uma perda de bem-estar, simplesmente de bem-estar. Quer dizer, as pessoas com a mesma renda em termos de objetos e tudo isso tem menos bem-estar por causa da insegurança na rua. Mas mais que isso, eu como carioca, eu vi a destruição daquela cidade, né? O Rio se esvaziou de uma maneira... e nós sabemos, não só olhando o exemplo do Rio, mas olhando o exemplo de cidades americanas, aquelas cidades americanas que conseguiram resolver o problema do crime, prosperaram, e aquelas cidades americanas que não conseguiram resolver o problema do crime, continuaram a se contrair, né? Então, você compara algumas cidades, por exemplo, como Detroit versus Boston, são cidades que eram mais ou menos equivalentes em termos de população, com uma indústria diferente, uma base diferente, talvez, mas uma das coisas diferentes entre as duas, é que Detroit não conseguiu resolver o problema do crime, Boston conseguiu resolver o problema do crime. Essa é uma questão crucial. Eu acho que o Estado brasileiro tem que também recuperar não só a sua capacidade de investir, mas a capacidade de resolver esses problemas. A capacidade de resolver o problema da segurança, a capacidade de resolver o problema das cidades. Nós temos uma falta de política urbana no Brasil. No meu trabalho de dia, uma das minhas preocupações, quer dizer, no meu trabalho teórico e empírico, eu me preocupo com cidades, né? E é impressionante o que aconteceu com as cidades americanas. Como as cidades americanas conseguiram, várias cidades americanas, muitas, não todas, né? Mas muitas cidades americanas conseguiram resolver seus problemas. E como em São Paulo e no Rio, que são as duas cidades que eu conheço melhor, são as cidades mais importantes do Brasil, né? Nós estamos seguindo todas as políticas erradas para resolver esse problema. Nós estamos realmente tentando uma espécie de volta ao passado e que as cidades americanas que tentaram essa volta ao passado estão lá no passado ainda, e as cidades americanas que entenderam que o mundo era novo, que você precisava pensar numa cidade de uma maneira diferente, realmente conseguiram trazer um muito melhor bem-estar para a população. E o crime é parte disso. Existe um modelo de como tratar as cidades derivadas dessas experiências americanas? Eu acho que existe um modelo, é uma coisa muito... As cidades que funcionaram, que passaram a funcionar, foram cidades que entenderam que o papel da cidade mudou. Uma cidade como São Paulo, antigamente, era essencialmente um lugar de economizar custo de transporte. Então, você tinha uma fábrica aqui, você botava a sua fábrica do lado, porque era fácil, você usava insumo dessa outra fábrica, e quando um monte de fábricas ficava num lugar, isso era uma cidade. Certo? Aí a população vinha para lá também trabalhar, isso era uma cidade. Né? Era o modelo de uma cidade, ou o comércio tinha um papel semelhante. Essa era a cidade antiga. Isso não existe mais. As coisas ficaram mais leves, em primeiro lugar. Uma das coisas mais impressionantes é que o peso de $1 de produção caiu. Se você comparar um telefone daqueles antigos com os celulares que a gente anda, é que não só o celular é muito melhor e tudo isso, ele é muito mais leve, né? Então, o problema do transporte praticamente acabou. E o problema hoje da cidade é as cidades que funcionam bem são cidades em que você comunica ideias, tá? Ou na qual você provê uma grande gama de possibilidades de educação, de cultura, de entretenimento. Né? Então, essas são as cidades que funcionam. Né? Nova York funciona porque tem um dos melhores centros médicos, ou alguns dos melhores centros médicos do mundo, que são mais de um, tem grandes universidades, tem indústrias que dependem muito da informação, como a indústria financeira, a indústria cultural, a indústria da moda. E tem, as pessoas vão a Nova York fazer compras, as pessoas vão a Nova York para ir ao teatro, para ir ao cinema, para ver museus. Ou seja, o crime afeta a economia diretamente? O crime diretamente, porque muitas dessas coisas, né, como ir para ver museus, essa parte de cidade como centro de diversões para adultos, né, fica muito prejudicado com o crime. Né? Mas, em geral, não é só a questão do crime. Nós precisamos, São Paulo precisa, o Rio precisa de uma estratégia de dizer o que vai ser o São Paulo do futuro, o que vai ser o Rio do futuro. E quando eu escuto políticos paulistas pensando que vão reindustrializar a grande São Paulo, eu tenho um misto de pena e medo, né? Professor, essa ideia de que vai ser possível, a médio prazo, uma supermetrópole integrando o Rio e São Paulo, que foi estudado pelo Fernando Rezende anos atrás, é factível se pensar nisso? Porque quando se pensa nos Estados Unidos também, né? Você conseguiu desconcentrar um pouco Nova York a partir de uma infraestrutura boa para cidades médias e tudo, que permitiram essa descentralização. Quer dizer, quando você fala em crime e nos problemas das grandes metrópoles brasileiras, além da falta de visão estratégica, não está ligado também um modelo
econômico aí, de falta de recursos, de falta de nível de atividade condizente, uma estrutura tributária que induz a economia informal e dali a economia criminosa. Quer dizer, como desvencilhar essa questão do desafio das grandes cidades da realidade objetiva brasileira? Olha, eu não estou muito a par da estrutura tributária das cidades, quer dizer, eu penso mais às vezes em que eu digo, país como um todo geral. e tal. Mas se você olhar, de novo, como eu digo, o Brasil é um país que tem uma arrecadação que deveria ser suficiente para o Estado fazer aquilo que ele tem que fazer. Nós falamos aqui nos investimentos do Estado, mas isso não é tudo. Você prover as cidades, o tipo de infraestrutura que uma cidade precisa para gerar a externalidade, que vai gerar o progresso, que vai gerar a renda para as pessoas na cidade, tudo isso, esse é um papel do Estado. Quer dizer, ninguém pensa que o setor privado vai limpar as ruas de Nova York. Fazer metrô, né? Eu estou falando na outra fazer ponta. transporte, etc. Não, eu estou falando na outra ponta, digamos, essa estrutura tributária, que, em função de todo um modelo financeiro que foi montado e tudo, essa estrutura tributária tornou, e a falta de fiscalização, até por falta de recursos, tornou a opção do crime ou da economia informal a opção de menor risco. Mas Luiz, eu quero destacar o seguinte, o Brasil tem problemas, nós temos uma dívida muito alta, uma dívida interna muito alta hoje, com essa taxa de juros elevada, que causa um gasto muito grande. Mas, na verdade, a gente só pega mais dinheiro emprestado. A conta é essa, Luiz. O Estado, como um todo, arrecada 38% do PIB, vamos dizer isso, ele poupa 5% no superávit primário, os outros 33% são gastos. Esse 1/3 do PIB é gasto. E você gasta 1/3 do PIB, você tem que ser capaz de fazer essas coisas básicas, porque outros países fazem com menos. José Alexandre Sheikman começou a ter maior influência no debate econômico sobre o Brasil durante a campanha presidencial de 2002. Sempre levantados em discursos e bordões de candidatos em campanha, com análises e promessas de soluções, os principais problemas brasileiros também estavam sendo analisados naquele ano eleitoral por Sheikman e outros 16 economistas e cientistas sociais brasileiros reunidos num projeto que ficou conhecido como Agenda Perdida. Pobreza, desigualdade de renda, educação e desemprego, bem como as possibilidades de retomada do crescimento econômico, foram estudados pelo grupo. O documento ficou pronto em setembro de 2002, um mês antes das eleições, e foi entregue às assessorias dos principais candidatos à presidência da República como colaboração acadêmica e apartidária às propostas de desenvolvimento econômico para o país. O senhor participou de um projeto que tinha o título de Agenda Perdida, que era a tentativa de alguns economistas de certo modo, entrar no jogo da sucessão presidencial, apresentando ideias e propostas para os diversos candidatos. Fico pensando que grau de frustração tem um intelectual, um economista, que imagina que de alguma forma tem ideias a apresentar e tem que apresentá-las aos candidatos que vivem um outro cenário, um cenário que é muito marcado pelo marketing, que é muito marcado pela necessidade de se relacionar diretamente com a população que pouco acompanha esse debate e que muitas vezes o debate das grandes ideias acaba sendo condicionado por temas e promessas absolutamente surrealistas. É difícil insistir nessa ideia? Não, eu não acho que não, né? Quer dizer, eu tive o benefício, quer dizer, a história da agenda foi assim, né? Eu comecei conversando com o Ciro Gomes, que era candidato à presidência da República, e eu prometi a ele escutou algumas das minhas ideias que ele gostou, e eu prometi a ele ajudá-lo. Mas a confecção da agenda, ela foi feita sabendo, e após conversar com ele, tendo a autorização do Ciro Gomes para isso, que as propostas seriam feitas por esse grupo de economistas, no qual eu me incluía, que essas propostas, ele evidentemente leria as propostas e ele adotaria aquelas ideias que ele gostasse e outras que não. Eu acho que um economista tem que ter sempre esse papel. Eu acho que nós devemos dizer o que a gente pensa e se nós estamos associados a um candidato, o candidato deve ter a liberdade, evidente, de dizer o que gosta e o que não gosta, né? Então, eu acho que o processo da agenda foi muito bom. Quem fez o meio campo entre vocês e o Ciro Gomes? Eu fui apresentado a ele por um colega dele, que me conhecia também e que pediu a mim para conversar com ele sobre as minhas ideias. Cláudia. Essa é uma relação perigosa entre economistas e políticos, né? O Friedman, uma vez, reagiu a uma declaração de que o FED estava adotando o monetarismo, dizendo, se isso é monetarismo, eu não sou mais monetarista. É verdade. E eu me lembrei, tem uma frase inglesa também, que os economistas podem ser mais ingênuos sobre política do que os políticos são ingênuos sobre economia. Você não acha que os economistas têm que tomar muito cuidado para não
Eu concordo completamente, Eduardo. É por isso que eu digo, o nosso papel é falar sobre as nossas ideias, exatamente o que a gente pensa sobre elas. Eu acho que uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Você nunca deve pensar, eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso, né, e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. Professor, quando o senhor olha para o Brasil de fora, que é o que o senhor tem feito nos últimos anos, o senhor vê um país que sabe para onde está indo, ou é um país que está sempre focado ali na emergência, tendo que fazer superávit primário, tendo que apagar incêndio, e que o dia que resolver esses problemas não vai saber qual é o seu projeto de desenvolvimento? Olha, eu acho que nós passamos muito tempo apagando incêndio, é verdade. Nós temos vários incêndios. Se você olhar, por exemplo, o que acontece de 1980, começo da década de 80, né? Até agora, é um número de episódios difíceis, um grande número de episódios difíceis, né? E isso realmente levou a isso. Agora, eu também acho que não é tão claro que os outros países têm um projeto. Tá? Eu acho que quem tem que ter projeto são os políticos que estão no poder, tem que ter um projeto, né? Mas não é um projeto que é invariante a esses políticos. Eu acho que, na verdade... E hoje o Brasil tem um projeto? O governo atual? Bom, eu acho que eles têm um projeto, não sei, nós podemos discutir quão eficientes eles são na implementação desse projeto. Mas eu acho que tem certos pontos positivos, a gente não pode ser completamente negativo, por exemplo. Eu acho que a visão de que resolver o problema social é essencial para o futuro crescimento econômico, eu acho que essa é uma visão que esse governo tem, entendeu? E que é uma visão importante. Professor, voltando a esse assunto da agenda perdida, o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, foi quem elaborou, junto com o senhor, a agenda perdida. E no governo implementou algumas medidas, fez muitos projetos e tal, que até hoje estão aí, enfim, tentando caminhar no Congresso. O senhor acha que a saída dele do governo, por um lado, e também, por outro lado, essa imensa confusão política que se transformou o governo Lula, de certa forma, enfraqueceu o encaminhamento dessas reformas microeconômicas pelas quais o senhor e ele tanto se bateram? Olha, eu vou seguir o conselho do Eduardo, fazer comentários sobre a situação política. Professor. Não, mas digo não a situação política. Para não revelar minha ingenuidade. Não a política em situação, mas enfim, o efeito disso. Mas eu acho, evidentemente, que o Marcos Lisboa teve um papel muito importante em ajudar a implementar, no desenho das políticas, algumas que foram implementadas, outras que estão ainda em discussão em Congresso, etc. Mas, evidentemente, ele estava fazendo aquilo que o ministro queria, né? O ministro estava determinando qual era as prioridades do Ministério. E eu acho que isso vai continuar, né? Quer dizer, o ministro deve continuar tendo prioridades semelhantes. Agora, evidentemente, para tudo há um calendário político, e aí eu vou correr um pouco de risco, repetir uma coisa que eu escutei do Eduardo aí, por isso ele não vai ser tão ingênuo assim, de que há um calendário político, eu escutei hoje ele dizer isso, e evidentemente os primeiros 2 anos são anos para fazer esse tipo de reforma, e os últimos 2 anos do governo aqui no Brasil, você tende a ter menos disso, por razões do calendário político. Professor. Mas eu vou deixar o Eduardo defender essa ideia, porque eu só estou citando ele. Eu queria trazer também a discussão política para a mesa, mas não uma coisa tão imediatista, mas queria uma avaliação sua sobre esses movimentos populistas que têm surgido em muitos países da América Latina e que parece que é uma coisa que está, aos poucos, contaminando. Quer dizer, o Mesa caiu agora esses dias, quer dizer, uma coisa está puxando a outra. A gente só vê isso não crescendo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até agora, tem conseguido se manter imune a essa imagem de presidente populista. Eu lhe pergunto se o fato da gente estar vivendo uma fase política crítica aqui internamente e o fato de termos um ano eleitoral em 2006, que é um ano eleitoral que nos deixa hoje meio cegos, que não sabemos o que pode acontecer, isso poderá, de alguma forma, contaminar o presidente Lula na imagem que ele tem hoje no exterior e que tem sido preservada, diferentemente dos outros presidentes da América Latina? Olha, eu não vou... Isso é uma questão que lhe preocupa, quer dizer, esse populismo que está se expandindo? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vai considerar o seguinte,
países como a Bolívia, ou como a Venezuela, que tem problemas sociais enormes não resolvidos, problemas econômicos enormes não resolvidos, é evidente que as populações tendem a tentar outras soluções. Isso é uma coisa histórica, não estou dizendo que é boa, mas é um fenômeno que se vê. Né? Por um lado, você vê países como o Chile, por exemplo, que está indo muito bem. Né? Estou mantendo o contexto da América Latina, né? E no Chile você não tem nenhuma pressão sobre isso. E no Brasil, que apesar das reclamações que todos nós temos sobre o que aconteceu nos últimos 10 anos, com a falta de crescimento, etc., mas que ainda tem muita coisa funcionando e funcionando bem, e certas perspectivas, há menor pressão para isso. Você acha que o presidente Lula conseguirá se manter imune a essa... Eu acho que ele tem o potencial de se manter. Né? Eu não vou comentar na crise política, porque realmente eu passei esses últimos 2 dias, tudo começou segunda-feira de manhã, né? E de segunda-feira de manhã até agora, eu tive ocupado dando palestras, participando de reuniões, etc. Para falar a verdade, eu li o jornal um pouco ontem à noite, antes de dormir, e agora o jornal de hoje... Perdeu o sono. Agora, uma coisa, falou-se aqui sobre essa questão do projeto do Brasil, se o Brasil tem projeto ou não tem projeto. Eu fico pensando se a gente não, de alguma forma, se ilude um pouco em relação aos países que têm projeto, e menciono o caso da Europa, não no caso de um país, mas de uma federação de países em que tudo parecia que havia um projeto de surgir uma Europa unificada, de se votar uma Constituição, e de repente, pelo menos 2 países dizem não à Constituição, né, para surpresa dos analistas. Isso existe? Existe essa coisa do projeto nacional? Ainda tem espaço no mundo? Não, eu acho o seguinte, o projeto da Europa em si é um projeto que existe há muito tempo, mas, de uma certa maneira, a Europa também tem problemas sérios. Quer dizer, o centro da Europa, que eu digo que o centro da Europa é a França, a Itália, a Alemanha, Bélgica, Holanda, aquele centro da Europa, né, tem tido problemas de crescimento há muito tempo. Né? As taxas de desemprego não só são elevadas na Europa, como elas são minimizadas pela estatística. A França tem vários esquemas para tirarem as pessoas da força de trabalho, o que faz baixar a taxa de desemprego. Mas quando você olha o número de franceses, o número de horas trabalhadas por franceses, dividido pela população, vamos supor, entre 18 e 65 anos, é muito baixo. Então, esse país tem problemas graves. E, evidentemente, esse projeto europeu, quer dizer, as pessoas que votaram, na minha opinião, eu passo muito tempo na França, dou aulas lá e participo bastante das discussões lá. Esse não na França, em particular, que é o lugar que eu conheço melhor na Europa, esse não na França foi um não contra a situação da França. Teve muito pouco a ver com a Europa em si. Houve alguma influência, quer dizer, sempre aquele pessoal de extrema-direita que votou porque acha que os turcos vão invadir a França, tem essas coisas assim que tem um aspecto europeu. Mas a grande parte dos franceses que votou contra a Constituição, votou contra a Constituição para punir o governo Chirac. O governo Chirac, que tinha tido, que tem, é claro, eles sentem que tem a responsabilidade, o Chirac está no poder há muitos anos já, mas principalmente com um grande poder desde 2002, que tem tanto o primeiro-ministro como o presidente são do mesmo partido, que não está resolvendo os problemas da França. Ô, professor, quando a gente vê, digamos o seguinte, vê as crises na América do Sul, são crises localizadas de países ainda com muitas dificuldades. Vê a crise na França, que é uma crise localizada em resposta ao Chirac. A gente vê o desprestígio do Tony Blair. A gente vê nos Estados Unidos, outro dia estava vendo uma estatística, aí se juntar o desemprego com a população idade ativa presa, parece que dá um nível relevante aí. Nós temos, desde 80 para cá, uma sucessão de movimentos especulativos. O Brasil ele não consegue, quer dizer, todo o problema nosso aqui, quando vai pegar o desenvolvimento, é que chega num determinado momento, bate alguma coisa no câmbio, isso aí impacta a inflação, daí você tem que aumentar a taxa de juros, daí volta. Será que esse modelo de livre fluxo de capitais, que ajudou a alavancar as grandes descobertas tecnológicas aí dos últimos anos, ele não está chegando num ponto que ele está ficando tão ilógico que vai ter que aparecer um reformador aí? Olha, o pêndulo não vai voltar? Eu acho que tem um pouquinho, em inglês tem uma expressão, urban myth, mito urbano, acho que todo mundo acredita, mas que não é verdade, né? Então, um mito urbano é essa história do efeito dos presos, se você somasse todas as taxas de emprego, não dá esses números tão altos que dão a parte do mito urbano. O outro mito urbano é a questão do mundo. Se você olhar o mundo como um todo,
tá? O que está acontecendo no mundo como um todo, o mundo tem tido taxas de crescimento muito altas por um período muito longo, se você agregar o mundo inteiro. É verdade que há diferenças importantes de comportamento entre os países. Por exemplo, entre as economias desenvolvidas, há uma grande diferença dos Estados Unidos de um lado, o Japão e o centro da Europa. Mas mesmo na Europa, você tem lugares como a Espanha, a Inglaterra, a Irlanda, que são países que estão crescendo muito. Mas tem mesmo dentro da Europa, grandes, né? sendo acumulados. Exato. Então, aí você tem países, aí você tem o leste asiático, quer dizer, a China, a Índia agora que de repente começou a crescer, aqueles países como a Coreia, Taiwan, esse país continua a crescer, taxas elevadas, estão chegando a padrões de vida, quer dizer, não a Coreia, mas Taiwan está começando a chegar a níveis de vida europeu. Quer dizer, há um crescimento. Há dois problemas sérios. Um é a África. A África realmente é um problema sério para o mundo inteiro, porque a África não consegue crescer praticamente em lugar nenhum na África há crescimento. Há pequenos bolsões, algum país ou outro que cresce, mas como um todo a África realmente, principalmente a África subsaariana, né, que realmente é um problema sério. Há o problema do Oriente Médio, fica a palavra, Oriente Médio, há o problema do Oriente Médio, que é um problema sério, muito sério daqueles países do Oriente Médio, e há alguns problemas localizados na América Latina, há desequilíbrios grandes. Mas eu sem querer te mostrar isso aqui, que eu não tenho certeza, eu acho que essa variância de crescimento entre os países do mundo não é muito diferente daquela que se observava em outras décadas. O Eduardo deve saber isso. Então ele deve estar o déficit externo americano te preocupa, não? O déficit Você acha que é potencial? Me preocupa demais. A O China déficit te preocupa? externo americano... A China me preocupa? Como fator de desequilíbrio. Não, a China... Não. Olha, uma das coisas que eu acho que são importantes para a gente entender é o seguinte. Países não são como companhias. Não é como é que chama a cerveja número 1 e a cerveja número 2? Na época a gente tinha 2 cervejas no Brasil. Né? Então, que é a Brahma Antártica, né? Não é isso, países não competem uns com outros. A China, na verdade, é um grande comprador de produtos americanos e é um grande vendedor de produtos. A economia americana hoje depende muito dos produtos chineses. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, a Intel não conseguiria vender essas chips novas que ela cria todo ano e que ganha bilhões de dólares vendendo, se memória não tivesse muito barato. Memória só está barato, memória de computador só está barato que os asiáticos produzem. Mas que tipo de impacto o senhor vê no mundo para a ascensão da China, principalmente para os Estados Unidos e para o Brasil? Eu acho que, olha, em primeiro lugar, a ascensão da China é uma coisa, na média, muito boa para o mundo. Então, você vai ter, sei lá, os números hoje em dia são quase 2 bilhões, né? 1 bilhão e 300 muitos, milhões. Né? 1 bilhão e 300 milhões. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que nem todas vão migrar para uma economia, vamos dizer, de mercado rica, porque a China ainda tem grandes diferenças regionais, né? Entre cidade e fora da cidade. São problemas que a China tem. Agora, a ascensão da China é uma coisa que vai ser muito boa, porque vai trazer centenas de milhões de novos consumidores e produtores. O que é que pode ser ruim no mundo? Impressionante na China. Como é que os Estados Unidos resolve o problema do déficit externo de uma maneira suave? Você vê uma saída suave para esse desequilíbrio? Eu vejo, mas não com o governo atual. Você precisava de um governo racional. Se você falar em racionalidade de política econômica, não há um governo que esteja exibindo um grau de racionalidade. Não, a Venezuela, país assim. Mas o governo Bush realmente está num grau de racionalidade. Então vai se agravar esse né? quadro. Eu acho que isso vai se agravar. Eu acho que a solução do déficit americano não é fácil, mas ela passa por duas coisas. Uma é um aumento de impostos. Ao contrário do Brasil, que eu acho que a carga tributária é excessiva, a carga tributária americana realmente está muito mais baixa que ela era na década anterior e ela poderia ser aumentada sem nenhum problema. Principalmente das pessoas mais ricas. Em segundo lugar, eu acho que vai ter que se fazer alguma coisa, como em todas as economias do mundo, sobre os benefícios prometidos. E no caso americano, o que traz pior carga são os benefícios médicos. Porque a economia americana, a ciência e tecnologia nos Estados Unidos está levando a um ponto que você não pode manter qualquer pessoa viva no mundo por tempo indeterminado. E você pode gastar muito dinheiro prolongando a vida das pessoas e dando uma vida de uma qualidade um pouco melhor, mas vai chegar um ponto que a sociedade não está acompanhando, não consegue, a renda da sociedade não consegue acompanhar o progresso técnico. Eu não sou contra o progresso técnico, eu acho uma coisa boa. Mas você tem uma hora de decidir que certas coisas você não vai gastar dinheiro. Né? O fato, se a gente gastar todo o PIB do mundo, a gente poder mandar, por exemplo, um monte de pessoas chatas para Marte,
talvez seja uma coisa boa, você não vale a pena fazer, que é muito caro. Só voltando à questão que o Nassif levantou, essa questão de fluxo de capitais. Um dos problemas que mais tem preocupado a China hoje é justamente o fluxo muito grande de dólares para lá. Eles já estão com uma reserva de 660 bilhões de dólares, uma estupidez. Não está na hora de começar a se pensar ali numa equação financeira internacional, que se tem alguma forma de controle sobre isso? Os chineses podem resolver esse problema de duas maneiras. Né? O Banco Central tem comprado o Banco Central chinês tem comprado essas reservas, quer dizer, a combinação do Tesouro e o Banco Central, cada país funciona um pouquinho diferente. Né? Mas uma das coisas que a gente pode fazer é simplesmente dizer, olha, nós não vamos comprar o que traria a valorização do câmbio da China. A valorização do câmbio da China não seria um desastre para a China. A China deixaria as coisas que são vendidas no Walmart serem um pouquinho mais caras, mas não há muito substituto para aquilo, não. Então a China não ia sofrer muito, evidentemente ia exportar um pouco menos, mas é a única maneira de você parar de ter o fluxo que está tendo. Agora, se você olhar a China ela mesma, você vê o seguinte, que é uma questão de política econômica da China. A China hoje acumula mais reserva que ela gera de superávit de conta corrente. Quer dizer, é uma política determinada de desvalorização do yuan, que eu acho é uma lição política da China, não tem nada a ver com a situação mundial, não é nada imposto na China. A China decidiu fazer isso. Se a China decidiu fazer isso, e a China não é o único país do mundo que está fazendo isso, o Japão também fez isso em 2003 e no começo de 2004 também. Se a China e o Japão estão fazendo isso, eles estão fazendo isso por razões de política interna. E não é porque estão sendo impostos pelo resto do mundo. Eu acho que a questão da China é muito importante ao Brasil, para voltar ao Brasil e aqui à China, sobre a questão de pesquisa e tecnologia. O que a Coreia, o que Taiwan estão fazendo? Eles estão dizendo, olha, aquilo que a China pode produzir barato, eles vão produzir barato. Nós vamos criar tecnologia para produzir aqueles produtos que se beneficiam dessa complementaridade. Eu dei o exemplo da chip da Intel, que o microprocessador da Intel se beneficia do fato que a memória produzida na Coreia ou na Malásia é barata. E os coreanos e os chineses de Taiwan estão fazendo exatamente isso. Estão se especializando em produtos que estão se tornando mais baratos e mais eficientes por causa da produção chinesa. E essa questão do o Brasil não está fazendo isso, professor, não tem tecnologia mas aqui para isso. voltamos à questão do projeto do Macron, e que eu prefiro chamar de estratégia econômica do país. Certo? Quer dizer, é claro que o crescimento da China nos últimos anos provocou um realinhamento das economias do mundo, beneficiando inclusive a nós, Brasil. Né? Por quê? Porque é um movimento suficientemente grande para provocar essa acomodação. Está criando um problema nos Estados Unidos, que não vamos tratar porque é problema deles, mas e criou um vento, né, favorável na economia brasileira. Mas, se não for adequadamente acompanhado esse movimento chinês, daqui a pouco esse vento volta contra a gente. Eu já vi um economista dizer que fazer uma complementaridade com a China, como nós estamos fazendo, é dormir com o inimigo. Isso é, a partir de um certo momento, e já está acontecendo, os testes chineses vão acabar com a indústria de têxtil e calçado brasileiro. E isto é que eu volto aí à questão. Eu não acredito em projeto nacional como sendo uma coisa muito ambiciosa, embora eu acho que o projeto europeu, para aquilo que eles queriam, foi um sucesso. Mas eu acredito que um país, e aí é governo e setor privado, eles têm que pensar estrategicamente o espaço econômico que nós estamos inseridos. Principalmente agora, que as exportações do Brasil já são mais de 20% do PIB, já faz uma diferença maior do que fez no passado. Certo? E aí é que vem a minha discussão, eu gostaria de ouvir a sua opinião, entre, vamos dizer assim, esse grupo de pensamento econômico brasileiro, que é um pouco aquilo que foi dito aqui. Não, superávit primário, taxa de juro baixa, o resto o mercado faz. Certo? Num momento em que o mundo passa por essas transformações tectônicas, né, que são grandes, e que o Brasil tem um espaço, né, os famosos BRICS, né, que já foi dado o nome, dizer, e nós não temos capacidade de entender essa demanda de planejamento, né, e responder. Eu queria saber a sua opinião. Basta seguir com o caminho da PUC do Rio, certo? Que é superávit primário, o suficiente para pagar os juros, e taxa de inflação baixa, certo? E a nossa era dado a entrada no céu, ou nós precisamos
trabalhar um pouco em cima de um pensamento estratégico do que o Brasil precisa fazer. Eu não vou responder a provocação paulista que foi do Rio. Assim. Mas, Não, ela está no Rio mesmo. Não, mas eu E eu não vou espero que atribuir o continue pensamento lá. dele. O IBMEC, eu acho que não, que veio para São Paulo, mas é um pensamento um pouco mais Olha, arejado. eu não vou atribuir pensamentos a ele. Como eu falei, já discutimos sobre isso, a evidência empírica e o pensamento teórico concorda que há papéis para o governo importante, além daqueles de estabilizar a economia, de ter o superávit fiscal e de ter uma inflação. E um dos papéis importantes é exatamente gerar as condições para o crescimento de ciência e tecnologia. E que vai levar à mudança do padrão de produção no país e na educação, e a educação tem um papel semelhante a isso. Agora, é muito importante enfatizar que há uma diferença muito grande em você dizer o seguinte: olha, o Brasil vai produzir daqui a 10 anos tal tipo de computador, ou até computador, entendeu? E dar as condições para gerar as ideias. Porque eu digo o seguinte: eu não sei, mas eu acho que ninguém sabe o que vai funcionar. Mas se o Brasil tivesse, se a USP tivesse, se os cientistas de computação da USP, os cientistas da vida da USP, as pessoas que trabalham em matemática, em estatística, e tudo isso, tivessem um suporte, tivessem um meio de entrar em contato com as diferentes indústrias, também patrocinadas pelo governo, no sentido do governo, e tivessem a condição de fazer sua pesquisa, a condição que um cientista coreano tem, não um cientista americano não, mas um cientista coreano tem, o Brasil vai encontrar o seu lugar. Tá? E vai fazer isso, e isso vai funcionar. Agora, o que você não pode dizer é chegar e dizer: se o Brasil não investir nada, sem investir em ciência e tecnologia, sem investir em educação, eu não acredito. Longe do Brasil, mas perto da realidade brasileira, José Alexandre Sheikman também experimentou a aproximação que algumas vezes ocorre entre intelectuais e políticos. Em 2002, ele participou da elaboração do programa econômico do candidato Ciro Gomes, do PPS, que disputava a presidência da República. Foi essa experiência que levou Sheikman e outros acadêmicos a elaborar a Agenda Perdida, com sugestões para todos os candidatos já no final da campanha de 2002. No ano seguinte, no governo Lula, o professor de Princeton teve vários encontros com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e outros integrantes da equipe econômica do governo. Discutiu com eles temas que há anos frequentam a agenda econômica brasileira: perspectivas da economia mundial e propostas para o Brasil crescer e reduzir as desigualdades sociais. Questões que também há anos se tornaram desafios para qualquer candidato capaz de manter o compromisso com as suas promessas de campanha. Professor Sheikman, nós vamos ter aí no ano que vem eleições gerais no Brasil. E eleições são sempre um fator de democracia, de um lado, mas de confusão do outro. Quer dizer, por quê? Porque é nessa hora em que determinados problemas que aparentemente eram complicados de resolver, se tornam simples de resolver, pelo menos para uma parte dos candidatos, né? O discurso pode ser: basta ter vontade política, ou pode ser: basta ser responsável e saber o que fazer, etc. E tal. Eu tenho a impressão que, de alguma forma, a gente vai chegar nas próximas eleições com um estoque de promessas bastante reduzido, né? Porque quem prometia muita coisa já chegou ao governo e agora está tendo que apresentar. O senhor imagina que nessa condição haja a possibilidade do debate melhorar, ou ao contrário, isso pode ser a porta aberta para o populismo mais desbragado? Olha, eu acho que não é um fato brasileiro. Eu acompanhei, por exemplo, em 2002 eu estava na França, e na eleição para presidencial, os programas econômicos eram mais ou menos todos os mesmos. Todo mundo prometia mais empregos, melhores salários, menos impostos, aquela coisa. Mas se você olhar o programa do George Bush, por exemplo, tanto na eleição de 2000 quanto nessa última eleição, ele também faz esse mesmo tipo de promessa, né? Que o candidato do outro lado fazia menos promessas desse tipo. Uma das razões que tanto quando eu participei da campanha anterior, quanto qualquer outra participação que eu tiver no futuro, eu nunca escrevi um programa eleitoral, porque eu acho que o programa eleitoral não precisa de economista para ser escrito. Você só promete mais felicidade, tudo que aquilo gosta, você promete, tudo que as pessoas gostam, você promete, tudo que as pessoas acham ruim, você promete cortar. Né?
Então, eu não vou ficar surpreso se durante as eleições os programas econômicos forem, de novo, um amontoado de promessas infactíveis. Mas eu acho que não é isso que é tão importante assim, né? O que é importante durante a eleição, as pessoas conhecem os candidatos, as pessoas entendem um pouco qual é a posição política deles no espectro. Eu acho que muita gente vota nisso. Eu acho que ninguém vota em candidatos que prometem menor desemprego, porque eu nunca vi um candidato prometer mais desemprego. Né? Professor, uma pergunta. O senhor que mora tanto tempo nos Estados Unidos, o senhor acha que o Brasil é um país mais corrupto do que os Estados Unidos? Olha, eu acho que há níveis em que a corrupção aqui é maior, né? Isso, aliás, é uma das coisas que me interessa muito, essa questão do setor informal, né? E uma das coisas que sempre me deixa impressionado com essa questão do setor informal no Brasil é o seguinte: nos Estados Unidos, isso acontece em Nova York, eu tenho certeza que acontece em outras cidades, o bombeiro hidráulico que vem consertar sua pia pede para ser pago em dinheiro. Não sempre, mas já teve casos de bombeiros hidráulicos que lá em casa pediram para ser pago em dinheiro, evidentemente porque ele não quer pagar impostos, né? Quer dizer, uma informalização. E você, se o cara pede, você às vezes paga, ou às vezes pode recusar e não vem da próxima vez e tal. Isso tudo. Agora, um médico nos Estados Unidos nunca lhe perguntaria com recibo ou sem recibo. É fora do esquema cultural americano um médico falar para você quer recibo com recibo ou sem recibo. E no Brasil a gente fala, você fala um médico aqui, eu já tive ocasiões de ir com parentes, e a pergunta no final, quando você vai pagar, é com recibo ou sem recibo. Então, existe um nível aqui no Brasil, vamos supor, de corrupção, não estou falando de governo somente, não. Um nível de uma certa... eu acho que isso também é corrupção, né? Que é maior do que tem em outras tolerância, sim. Professor, quando a gente pega essa questão da tributação no Brasil, a gente tem claramente delimitado dois públicos aí. Um público que está sujeito à tributação e quando foge, sonega, que nem o médico que vai sem recibo. E você tem um outro público que ele está protegido por leis, protegido por regulamentos, que é esse pessoal dos fundos offshore. Você tem, por exemplo, um caso recente agora de um banco que está sendo vendido aí vai ter um lucro na venda de $1 bilhão e tanto de dólares, que o pagamento é feito lá fora. Nós temos aqui praticamente quase todos os executivos, analistas de mercado ligados a bancos, que o pagamento é feito lá fora. Será que esse modelo de financiarização, de liberdade total para o capital, não acabou criando dois mundos? Um mundo internacional, que tem que ter toda a liberdade para o livre fluxo de capitais, e o pessoal que paga a conta, na forma de violência, na forma de impostos. Eu acho que, por exemplo, a maneira de combater... Os Estados Unidos, que tem total liberdade de capital, uma pessoa que receber renda fora, mesmo que more fora, ele tem que pagar imposto. Os Estados Unidos cobram imposto dos seus residentes. Qualquer pessoa que tem residência americana, não é que está morando nos Estados Unidos, seja um estrangeiro com residência nos Estados Unidos, ou seja, um americano, cidadão americano, tem que pagar imposto sobre a sua renda global. E a remessa tem que ser identificado para onde vai. Exato. E se você, por exemplo, se eu viesse ao Brasil e recebesse um pagamento em forma de uma palestra, uma coisa assim que eu desse, essa quantia eu declararia no meu imposto de renda americano normalmente. O fato de ter sido pago fora é completamente irrelevante. Então, eu acho que não é o fato de que eu acho que o Brasil tem, de fato, há problemas no Brasil em termos de quem paga impostos no Brasil, mas vamos dizer, o Brasil não é o único país do mundo também, né? A França tem um sistema muito semelhante ao brasileiro, em que os franceses que ganham fora não têm que pagar impostos dentro da França. É por isso que tem tanto banqueiro de investimento francês em Londres. Eu queria tocar na questão do câmbio. O senhor citou o exemplo da China, aí, que há anos controla o câmbio. Queria saber como o senhor vê essa questão no Brasil. Dá para o país ter um crescimento substancial e por longo tempo com o câmbio valorizado, como está hoje? E dentro das funções ali que o Estado poderia ter para garantir o crescimento, o senhor acredita que deveria ter a garantia de um câmbio mais competitivo ou o senhor é totalmente contra qualquer intervenção? Olha, eu vou fazer duas coisas aqui. Em primeiro lugar, é verdade que quando o câmbio valoriza, o país vai crescer menos. Se o câmbio ficar supervalorizado, ele vai crescer menos, tá? Isso é um fato, aliás, que é reconhecido em teoria econômica. Isso não é questão. A questão é a seguinte: por que o nosso câmbio hoje está valorizado? Tá? Há várias razões para a valorização do nosso câmbio, mas uma delas, pelo menos, é o nível da taxa de juros. Então, eu não gostaria de adicionar uma outra distorção, dizendo, eu não sou contra qualquer situação com controle de câmbio, não, entendeu? Mas acho que o câmbio flutuante funciona razoavelmente bem para o Brasil, desde que nós tenhamos uma taxa de juros razoável. Uma vez que a taxa de juros
juros ficam muito altos, evidentemente não valoriza. Em Nova York, alguém mencionou que eu tenho alguns contatos na indústria financeira, de fato eu conheço algumas pessoas, converso, não é, que eu trabalho com eles, e uma das perguntas que eu escuto mais é quanto tempo vai durar esse negócio no Brasil? Está muito bom. Esse negócio, os juros. Só uma pergunta, se você destacou muito o papel da educação em todo o processo de crescimento, de possibilidade de desenvolvimento econômico, e destacou o papel do setor público nisso, quer dizer, então são dois aspectos dessa participação importantes, uma no financiamento de pesquisa em ciência e tecnologia e outro, digamos, na oferta de educação superior também, quer dizer, eu diria, a minha pergunta é se você tem acompanhado o recente debate sobre a reforma universitária no Brasil, né, e se a gente pode tirar daí alguma lição, alguma expectativa positiva, quais são os pontos falhos que você acha que essa reforma tem eventualmente? Olha, infelizmente eu não li essa última versão, né? Porque essa é uma versão, eu acho, semana passada, não foi? E essa eu não li. Eu estava muito infeliz com a versão anterior. Me disseram que várias coisas melhoraram de lá para cá. Tem vários pontos sobre o ensino universitário que eu tenho falado há muito tempo. Um deles é que eu acho que as pessoas que possam pagar, deveriam pagar uma parte do custo universitário. O Brasil é um país muito pobre para dar educação na Faculdade de Medicina da USP de graça, né? Eu acho que o modelo da universidade pública americana, ou até de algumas universidades privadas americanas, como Princeton, que você paga o que puder, ao invés de pagar, de ter um preço, de todo mundo pagar o mesmo preço, eu acho um sistema muito bom, né? A universidade, eu sempre digo, a Universidade da Califórnia em Berkeley já é uma das coisas que mais beneficia a Califórnia, uma coisa maravilhosa, que a Califórnia não seria um lugar muito pior para viver, e um lugar muito menos produtivo se aquela universidade não tivesse lá, aquela universidade pública. Mas é uma universidade pública, no entanto, que um aluno que pode pagar, paga, e não paga igual paga em Princeton, Harvard, mas paga. Isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma das coisas que eu tenho muito medo, que é um sistema que eles têm na França, é a tal história de eleger presidente. Né, em que todo mundo vota para presidente. Reitor, né? Aqui chama de reitor, né? Lá chama de presidente dos Estados Unidos. Essa ideia de você eleger um reitor na universidade através do voto, mesmo um voto qualificado, me parece completamente absurdo, né? Porque em todas as atividades, seja nas empresas, alguém deu um exemplo para mim outro dia do técnico do time de futebol, e alguém que aponta a pessoa mais competente para aquele papel. Nós todos gostaríamos de votar no técnico da seleção brasileira. Muitas vezes eu discordo, e ainda mais no técnico do Flamengo. Eu gostaria muito de votar no técnico do Flamengo. E cotas, Sheik, cotas para grupos sociais. O que você acha na universidade? Olha, eu acho o seguinte, eu ensino na universidade, Princeton, que tem um tipo de admissão, não é cotas rígidas, mas admite alunos de minoria, tanto pessoas mais pobres, mas também pessoas de cor, pessoas... como a gente chama, africano-americanos, né, e outras minorias, ela dá admissão preferencial. Eu acho que isso melhorou muito. Princeton, há 50 anos atrás, devia ter sido um lugar horrível, não estava lá, evidentemente, mas mesmo há 30 anos atrás, devia ser um lugar horrível, porque todo aluno de Princeton era anglo-saxão, protestante, entendeu? Hoje, Princeton tem alunos, um nível... Uma aluna minha entrou em contato com o Leandro e o Leandro via o nível dos alunos de Princeton, ele estava conversando comigo. Os alunos são realmente, estou falando da graduação, né? Os alunos da graduação são realmente excepcionais, mas tem uma espécie de um leque, de um arco-íris na sala que é muito interessante. Eu acho que enquanto o Estado brasileiro continuar, principalmente enquanto ele continuar dando educação grátis, tá? Quer dizer, tratar a universidade como uma espécie de um programa social, que todo mundo recebe educação grátis, eu acho que seria melhor. E essa educação grátis é obtida apenas por aqueles que conseguem uma educação secundária boa o suficiente para entrar, que é o caso da Escola de Medicina da USP, eu acho que o justo seria estabelecer alguma forma de ação afirmativa. Não necessariamente cotas, mas alguma forma de ação afirmativa. Professor, nosso tempo acabou. A última pergunta é rápida e inevitável. O senhor pensa em voltar definitivamente para o Brasil? Não, eu não penso em voltar, também não penso em ficar lá. Eu faço as minhas decisões mais ou menos a cada dia. E hoje tem um voo para voltar para casa, né? É a coisa que está me preocupando agora. Mas eu não penso assim, no longo prazo no Brasil. Quer dizer, pelo menos nesse caso, não. No resto, sim. Na decisão do país, na economia, sim. Mas na questão pessoal, não. Muito obrigado pela sua entrevista, obrigado a nossos entrevistadores, a você que está em casa, e nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até segunda.